Olá, queridos alunos do ISD, espero que todos estejam bem. Sou o professor Luciano Prado, estou aqui para mais uma aula de filosofia, onde nós iremos, a partir de hoje, abordar o capítulo 3 do livro 3 de filosofia de vocês. Espero que estejam acompanhando essa aula de posse do livro, fazendo as devidas anotações, grifando aí no seu livro as possíveis dúvidas que forem surgindo no decorrer da aula, acompanhando simultaneamente tudo aí por essa videoaula, e na quinta-feira estarei lá no nosso plantão de dúvida para esclarecer qualquer dúvida. Então entre lá, ficarei muito feliz em poder tirar qualquer dúvida que eventualmente surgir aí, lá no nosso dia de plantão de dúvidas, certo? Então, capítulo 3 do livro 3. Iremos abordar aqui um filósofo chamado John Locke e suas teses acerca do liberalismo. Nesse índice nós vamos entender um pouco do confronto dele, das suas teorias com o absolutismo, né? Confrontando as teorias absolutistas. Então, John Locke foi um grande pensador, um nome muito significativo para a filosofia, porque ele vai transitar entre várias áreas do saber filosófico e várias áreas do saber humano consecutivamente, né? John Locke vai tratar de questões políticas, como as que iremos abordar nesse capítulo, mas também John Locke, ele escreveu teorias importantíssimas acerca do conhecimento humano. Então, ele era um empirista, né, conhecido por defender o empirismo, e todo empirista era defensor da ideia de que o conhecimento não é inato, não nasce conosco, que nós nascemos uma tábula rasa, sem nenhum conhecimento, e todo conhecimento é dado pela experiência sensorial. A sua teoria do conhecimento é importante relembrar, e por isso eu fiz isso, porque ela vai nortear também todo o pensamento, inclusive político, de John Locke. Então, John Locke foi esse pensador muito importante aí, nesse período. Ele foi inglês, nasceu na Inglaterra, um filósofo inglês, e viveu entre 1632 a 1704. Vamos entender então, se aprofundar nessa nossa aula 1 sobre John Locke. Tem muitas coisas a serem tratadas. Essa é uma aula introdutória sobre o pensamento de John Locke e suas teorias do liberalismo e seu confronto com o absolutismo. Então, vamos lá. Segundo Locke, é o entendimento que torna o homem um ser especial, conferindo-lhe notáveis vantagens em relação às outras espécies. O entendimento é a faculdade que nos possibilita aprender e conhecer os objetos do mundo. Então, como eu disse, né, partindo do pressuposto da sua teoria empirista, né, sobre o conhecimento, ele vai dizer que o homem, apesar de não nascer com nenhum conhecimento, o homem nasce com a possibilidade de conhecer. E ele nasce com isso nele, a possibilidade de conhecer. E essa possibilidade de conhecer, ele vai chamá-la de entendimento. Então, o entendimento seria essa faculdade que nasce conosco, não é conhecimento, mas é a faculdade que nos possibilita conhecer. E essa faculdade, chamada entendimento, é o que nos torna seres especiais diante de todos os outros seres do planeta. Essa faculdade vai ser imprescindível para entendermos o pensamento político dele também. Por quê? Porque ele vai defender que, graças a essa capacidade do entendimento, nós temos uma possibilidade gigantesca de gerenciarmos do autogoverno, de termos entendimento sobre questões morais e etc. Então, o desenvolvimento da sua filosofia política bebe muito das fontes daquilo que ele desenvolveu como empirista na sua teoria do conhecimento. Então, não esqueça, o entendimento para Locke, né, é essa coisa muito importante, a faculdade que possibilita o homem conhecer. Já nascemos com ela, a possibilidade de conhecer. Não é conhecimento, porém é a possibilidade de conhecer. E essa possibilidade é que nos torna seres diferentes dos demais. Locke destaca a necessidade de se examinar filosoficamente esse aspecto humano chamado entendimento. E essa análise traria essas questões do conhecimento que ele chama de epistemológicas. Epistemologia é a área da filosofia que trata das questões do
conhecimento da verdade, ele vai dizer que entender isso, compreender isso, a compreensão sobre essa área do entendimento humano, da capacidade do homem conhecer, ela deveria estar em primazia sobre todas as questões. E aí ele vai continuar fazendo essa pergunta. Qual a origem, então, das nossas ideias? Como um bom empirista como ele era, e dizia que o homem nascia sem nenhuma ideia, sem nenhum conhecimento, e que nascia apenas com a capacidade de conhecer, como é que esse conhecimento chegaria até aqui, na nossa mente. E aí ele vai dizer que todo conhecimento e como bom empirista, tudo que chega aqui é por intermédio dos sentidos. Então, nossa capacidade sensorial é que nos fornecia sentido. Então, John Locke, ele faz parte daquele conjunto de filósofos chamados contratualistas, né, das quais nós já vimos anteriormente aí, Thomas Hobbes. Então, John Locke é esse segundo filósofo contratualista. E como eu falei sempre nas aulas anteriores, John Locke, ele vai, sendo um filósofo contratualista, ele vai defender a ideia de que a sociedade não foi uma coisa natural, foi uma construção artificial e dada a partir de um contrato, por isso que eles são chamados de contratualistas, ou um pacto feito entre os homens. E assim, haveria uma separação entre o homem natural, no seu estado de natureza, no seu estado primitivo, e um homem, depois desse pacto, onde, através dele, ele criou a sociedade politicamente organizada e, consecutivamente, o Estado politicamente organizado. Então, o homem vivia nessas duas etapas. Um estado natural, era um estado primitivo, inicial, e, depois desse contrato, eles criaram essa sociedade política. Então, existem dois momentos, são distintos e separados. Existe uma condição humana aqui e uma outra condição depois da criação desse pacto, né? Como os homens começaram a se comportar depois desse pacto. Então, nesse estado de natureza, como é que viviam os homens? Então, no estado primitivo inicial, antes do contrato, antes do pacto, como contratualista, Hobbes vai defender que os homens eram livres e iguais, todos eram capazes de se conduzir por si mesmos, orientando-se por sua razão natural. Os seres humanos como os senhores de si, seres capazes de autogoverno. Então, veja bem, né? Thomas Hobbes ele vai fazer toda uma crítica aos governos absolutistas. Por quê? Porque também os governos absolutistas, aí, a monarquia absolutista que Hobbes tanto critica, que Locke tanto critica, né? Locke vai desenvolver uma crítica sobre a monarquia absolutista, baseada na ideia que eles tinham de que o poder era dado de uma forma divina, a origem do poder dos reis era de origem divina. Então, inclusive, por isso ele vai rejeitar a ideia de que nós já nascemos com algo, né? Essa ideia de que poder e alguma qualidade era dada aos homens, né? Vem dessa teoria de que nós já nascemos com conhecimento e que Deus colocou na nossa mente conhecimento, ou seja, existe Deus que previamente já deu qualidades a alguns em detrimento a outros. Então, nessa mesma linha de pensamento, acreditavam os reis dessa monarquia absolutista, que o poder a eles concebido era um poder divino, era algo dado por Deus. Então, isso eles utilizavam para enfatizar o seu senhorio e o seu governo. Então, John Locke vai criticar isso, né? John Locke vai tentar desfazer isso, ele vai fazer essa crítica aí, assim como a gente não nasce com conhecimento nenhum, né? Também esse poder não é dado de forma divina, né? E aí, essa crítica que ele vai fazer sobre esse modelo. E porque ele é liberalista. Então, o liberalismo de Locke é o ancestral, o precursor do neoliberalismo nosso, que é a mínima participação do Estado e a livre iniciativa do comércio, ou o livre comércio, né? A livre concorrência, a livre iniciativa e a mínima ou quase menor participação do Estado. Lembra que lá no outro filósofo que nós estudamos anterior, Thomas Hobbes, ele era defensor do absolutismo, o Leviatã,
que era a centralidade do poder na mão do Estado para proteger o homem, que era lobo do homem. Aqui Locke, diferentemente do seu compatriota aí do contratualismo, né? Eles comungavam da mesma teoria contratualista. Locke vai dizer que o homem tinha entendimento, capacidade de autogoverno, de se governar. O homem tinha consciência da sua liberdade, da sua igualdade entre os outros, e todos tinham a capacidade de se conduzir a si mesmo. Então eles não eram maus, como dizia Thomas Hobbes. Os homens eram bons e conscientes. Então ele inclusive estudou, né, tribos indígenas, né, os indígenas americanos, e viu que aquelas civilizações lá, apesar de serem antigas e tal, ele percebeu lá que aquelas comunidades ali, eles conseguiam viver, conseguiam partilhar bem as coisas, conseguiam organizar-se de uma maneira lá, devido a essa capacidade humana que é o entendimento. Então, você percebe aqui a primeira oposição ao pensamento de Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes também acreditava que o homem tinha um estado natural. Os dois concordam nisso. Só que, como era o homem nesse estado de natural para Hobbes, o filósofo anterior, o homem era mau. Lembra da frase lobo do homem. John Locke, também contratualista, acreditava nesse período anterior à construção da sociedade. Porém, ele vai dizer que lá, graças a essa faculdade, o entendimento, a faculdade que nos diferenciaria dos outros seres, essa faculdade nos possibilitaria ter esse autogoverno, essa autogestão. Nós tínhamos a consciência das nossas liberdades, das nossas igualdades, e teríamos a capacidade de conduzirmos, né? Então, esse é o nosso filósofo John Locke, né? Essa é a primeira aula, né, de introdução sobre o pensamento de Locke. Nós teremos uma segunda aula sobre ele, onde nos aprofundaremos ainda mais sobre isso. Que fique claro, né? Suas primeiras críticas contra o absolutismo e contra o entendimento de que o poder monárquico absolutista era de origem divina. Ele vai contrariar isso, né? E ele não aceitava isso, né? E ele vai desenvolver também a sua teoria mais liberalista, que era essa mínima influência do Estado nas coisas. Nós vamos entender isso melhor na próxima aula. E como contratualista, ele acreditava que a sociedade se deu através de um contrato, de um pacto, que o homem vivia no estado de natureza, e depois do pacto ele começou a viver com outro tipo de pensamento, outro tipo de vivência, que foi a vivência a partir de uma sociedade organizada politicamente. Só que, para Locke, no seu estado de natureza, o homem era bom, o homem era consciente, o homem era capaz de se governar. Então, na próxima aula, nós nos aprofundaremos melhor sobre essas questões de John Locke. Então, espero que assistam essa aula, façam as devidas anotações no livro. Na próxima aula nós iremos entender um pouco mais dos conceitos de igualdade, liberdade e razão em John Locke. E acompanhe aí esse capítulo, e qualquer dúvida estarei à disposição de vocês no nosso plantão de aula, quinta-feira. Espero que todos entrem lá para a gente debater, já que é um assunto novo, né? Terceiro capítulo aí, então tem muitas coisas para a gente debater. E lembrando que é um filósofo que, por transitar em várias áreas do saber, conhecimento, política, é um filósofo que cai muito em provas do Enem, em questões políticas, né? E é um filósofo que vale a pena a gente se aprofundar um pouco, porque ainda hoje Locke é muito lido nessas questões do nosso tempo, no neoliberalismo, no liberalismo, para tentar entender as suas teorias e se aprofundar nelas. Ele continua sendo um filósofo atual, contemporâneo, apesar de ter escrito há um tempo atrás, mas as suas reflexões continuam sendo trazidas à tona e pensadas e lidas até hoje, né? E enfatizando que é um filósofo dos que sempre cai uma questão ou outras questões, inclusive no último Enem, né, caiu questões sobre esse filósofo. Nos últimos Enems caíram questões sobre ele. Então se cuidem,
Até a nossa próxima aula e até o nosso plantão de dúvidas na quinta-feira. Abraço a todos, que Deus os abençoe.